A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos nesta sexta-feira a favor de aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Foi pelo crime de coação no curso do processo. É o termo, né? Coação no curso do processo. A Procuradoria está acusando o parlamentar de tentar interferir fora do país no julgamento que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, por participação na trama golpista. Como eu havia mencionado, Eustáquio, ficou muito claro naquele processo todo, porque o próprio Eduardo Bolsonaro, o tempo todo não fez segredo disso. Ele publicava nas suas mídias digitais, nas suas redes, o tempo todo as ameaças, não é? As ameaças veladas, que se não houvesse anistia no Congresso, não é? Ameaçando os ministros do Supremo com sanções, como de fato ocorreram. O que eu discordo completamente do Marcelo, é um absurdo um juiz, no exercício de sua função, ser sancionado porque está cumprindo o seu dever de julgar, não é? Então, de fato, houve um trabalho muito intenso, e ainda continua esse trabalho de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, e se a Procuradoria-Geral da República tomou esta decisão, é porque tem elementos jurídicos para fazer isso. E para você, Marcelo da Fonseca? Então, eu acho que a gente tem que dividir em duas partes, né, a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A primeira parte, que eu acho que é a que mais está escancarada, é a questão da atuação dele em relação ao tarifaço, né? Que eu acho que a gente não precisa nem criticar. Eu acho que os próprios nomes da direita no Brasil, todos os governadores, né? O próprio governador Romeu Zema, o Tarcísio, o Ratinho Júnior, todos os governadores que acompanham, né, e entendem como que funciona o mercado internacional, criticaram a atuação do Eduardo. Eu acho que é difícil a gente achar algum líder de direita que não critica. E aí ficou muito claro que esse tiro saiu pela culatra, né? A gente vale relembrar as pesquisas, né? Até maio, o presidente Lula estava na lona. A popularidade do Lula estava muito em baixa. E aí, quando o Eduardo Bolsonaro, quando o governo dos Estados Unidos, né, segundo o Eduardo Bolsonaro, por atuação dele, começa a anunciar medidas contra o Brasil, a gente vê que o Lula passa a adotar o discurso da soberania nacional e a popularidade dele cresce muito. Então, o Eduardo Bolsonaro foi o maior cabo eleitoral do Lula. É uma coisa até curiosa, né, impressionante como que a atuação dele implodiu, né, vários nomes da direita e ajudou o governo do presidente Lula. Então, assim, essa atuação dele, que foi contra o Brasil, merece sim um repúdio muito grande. Eu acho que, não sei se é caso do Supremo, mas realmente é muito lamentável o tanto que prejudicou o Brasil. Agora, denunciar que ele está sendo alvo de um processo que ele considera injusto é o direito dele. Eu acho que todo brasileiro, todo cidadão que for julgado pelo Supremo, que se considerar alvo de injustiça, ele pode sim recorrer a instâncias de outros países. E aí vale lembrar que o próprio presidente Lula, quando foi julgado durante a Lava Jato, várias lideranças do PT buscaram, né, ações na OEA, foram em outros países pedindo também respostas ao então juiz Sérgio Moro. Isso é muito comum, até porque aonde que o Eduardo Bolsonaro vai recorrer? Ele está sendo julgado, o pai dele está sendo julgado pelo Supremo, não tem instância acima. Então eu acho que a atuação dele questionando o julgamento. E aqui, Berta, eu acho que a gente tem que lembrar vários juristas que já apontaram vários problemas, né, várias questões no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que merecem sim ser levados em consideração. Então, quando ele consegue, por exemplo, a inclusão do Alexandre Moraes, ministro do Supremo, na Lei Magnitsky, é uma questão pessoal dele com o Alexandre Moraes. Ele tem esse direito de reclamar algumas coisas que ele considera injusta. E vários juristas corroboram essa posição do Eduardo Bolsonaro e de várias outras lideranças da direita. Então, se por um lado, no tarifaço, o Eduardo atuou muito contra o Brasil, eu acho que isso ficou muito claro, reclamar de um julgamento injusto é direito dele. Vários políticos de esquerda já fizeram isso. Então, eu não sei se nesse ponto de pedir um julgamento, né, pedir ajuda de outro país, seria um crime tão grave assim. E para você, Mardélio Couto, o Supremo Tribunal Federal fez um encaminhamento certo aceitando a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Eduardo Bolsonaro agiu de forma errada, como disse Marcelo da Fonseca, que foi um grande cabo eleitoral de Lula?
Ô, Eustáquio Ramos, para usar um jogo tradicional aí em Minas Gerais, quando no truco você pede, quando você pede 4, você corre o risco de tomar 6, né? Quando você tá apostando tudo, se você não tem cartas fortes suficientes para bancar o que você tá defendendo ali, você pode tomar uma invertida. Eu gostaria de conectar os pontos aí destacados pela Berta e pelo Marcelo para ir para uma outra frente, que é a frente política. A gente observa que, num primeiro momento ali, o Eduardo encampou ele mesmo, como a Berta destacou, e se vangloriava de conseguir vitórias. O que era vitória para ele era conseguir ali sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e outras sanções que foram impostas ao Brasil. A direita, alguns nomes da direita em dado momento se vangloriavam dessas sanções contra o Brasil e contra o STF. Num dado momento eles comemoravam isso, mas a gente percebe que isso teve uma reviravolta, né? E conectando todos esses casos, agora com o Trump recuando, da taxação, tem outros problemas do Bolsonaro agora, da família Bolsonaro. Agora, essa situação envolvendo o STF, envolvendo o Eduardo virando réu. Tem uma outra situação também no sul do país, em Santa Catarina, que a família Bolsonaro está brigando lá para a direita para tentar impor uma candidatura do Carlos Bolsonaro, vereador, para disputar o Senado por lá. Esses elementos, Eustáquio, mostram um processo de esvaziamento de Eduardo Bolsonaro. Você vai perceber que antes ele era uma unanimidade na direita, ele era defendido por todos os nomes da direita, e o Marcelo foi bem assertivo aí. Agora você observa vários parlamentares, às vezes sem citar o nome dele, mas criticando o que ele fez nos Estados Unidos, o que ele está fazendo nos Estados Unidos. Agora, quando ele compra algumas brigas, a gente observa que a direita não está comprando, não é a direita integral que está comprando a briga dele, é apenas um núcleo duro, mais fechado ali com o bolsonarismo. Então, Eduardo Bolsonaro virando réu, essa taxação recuando dos Estados Unidos contra o Brasil, essa briga no sul ali em Santa Catarina, o pessoal não acatando uma ordem da família Bolsonaro para o Carlos ser senador por lá. A gente percebe um processo de esvaziamento do Eduardo junto à direita. Deixou de ser uma unanimidade. Tem apoiadores, mas não é unânime nesse campo da direita, mas não, Eustáquio. Agora, Mardelli, só pra gente destacar as duas coisas. Talvez se o Eduardo Bolsonaro tivesse trabalhado só pela punição ou sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ele não teria todo o problema que ele teve com os outros governadores. Ele não teria implodido a direita no Brasil. Porque quando ele vai para taxação do país inteiro, né, prejudicando gente que não tem nada a ver com a briga dele com o Alexandre de Moraes, ele acaba punindo todo mundo, né? Muita gente que não tem nada a ver. Talvez se o Eduardo tivesse trabalhado nos Estados Unidos apenas pela punição ao ministro Alexandre de Moraes, que ele considera que foi alvo, né, de muitas injustiças, ele teria um resultado diferente. Só que ele conseguiu o quê? Ele conseguiu uma taxação no Brasil inteiro e aí realmente criou vários inimigos que não precisavam. Mas pois é, Marcelo, dinheiro não tem ideologia, né? Oi, Berta. Eu queria só lembrar, Marcelo, que no momento em que Eduardo Bolsonaro trabalhava pelo tarifaço, ele também estava pondo pressão sobre o Congresso Nacional para forçar a votação da lei da anistia, o projeto de lei que concederia anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mas era realmente o foco principal era o pai. Portanto, houve digamos assim, uma espécie de chantagem, né, com o Congresso, ou vota anistia ou a taxação aos produtos, porque o Congresso é sensível ao setor produtivo, não é? É natural que o setor produtivo prejudicado busque a representação legislativa para pedir providências. Portanto, havia também naquele processo aquele momento em que Eduardo Bolsonaro sugeria claramente nas suas postagens que, se não houvesse a votação da anistia, não cairiam as tarifas. Portanto, houve o tempo todo a associação do tarifaço com o projeto de anistia, depois a associação do tarifaço, que foi exatamente antes do início do julgamento do pai dele. Portanto, é todo um movimento político que ele fez lá, que ele colocou em risco. Mas isso mostra que era uma falácia, né, Berta? Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro fingiu que tinha um poder muito maior do que ele tinha, né? Ele ameaçava, se não votar anistia, não cai o tarifaço. Bom, hoje a gente viu, caiu o tarifaço, né, uma parte do tarifaço significativa, e não teve nenhuma votação da anistia. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro ainda fica como falastrão, né? Falou que tinha cartas como diz o Mardelli, ele pediu truco sem ter as cartas, né?